Um outro remendo. A gente tem uma porrada de remendo e a gente não fala nunca em consertar os problemas. A gente fala em remendar os problemas. Um exemplo que me parece que deixa bem claro é o seguinte. Tinha uma galera falando sobre a maneira como são escolhidos o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tipo... O cargo tem alguns vícios, que o cara ele sai de lá aos 75 anos, ele nunca mais pode ser mandado embora, tem essa batina, tem a indicação, não sei o que e tudo mais. Legal, mas isso não explica, não é isso que explica um juiz que se envolve com um escândalo financeiro. Né? Não é o modo, não é o cargo, não é como ele chega no cargo que diz se ele vai ou não mexer com dinheiro. Né? Outra coisa. Então, porra, esse bagulho do Banco Mais também, olha o jeito como a gente escolhe os ministros. Aí toma aqui um remendo, e aqui é um exemplo. E aí toma aqui um remendo, e agora a gente vai remendar a maneira para agora o ministro, para chegar lá, agora ele tem que ter uns diplomas nisso daqui. Mas isso não resolve o primeiro problema, que o cara não devia... Ele é a cara da justiça no Brasil, ele não pode se envolver no escândalo financeiro. E caso apareça o nome dele numa parada dessa, ele tem que se explicar. Até porque não estamos falando de alguém pouco midiático, mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que eu tô dizendo esse do 6x1 parece um remendo de um problema Você tá fazendo o inicial. raciocínio certo. É lógico que é um remendo. O raciocínio é certíssimo. Na verdade, a gente tem uma legislação trabalhista inadequada, desenhada nos anos 40. Cara, o mundo mudou muito. O Brasil estava se industrializando nos anos 40 e ela foi uma resposta que o Vargas fez para controlar um movimento sindical que estava muito à esquerda, movimentos socialistas que surgiam, o Vargas querendo ter o controle daquele processo, ser ele próprio, e colocar o Estado como mediador entre as relações entre capital e trabalho, vamos colocar aqui bem nos termos que o pessoal ali gosta de tratar esse assunto. Pois bem, o Brasil nem se industrializou direito. O Brasil ainda era uma cidade agrária naquele período. Essa legislação, ela demora a pegar, só que ela gera, vamos dizer, como externalidade, uma hiperburocratização nas relações de trabalho. E é muito engraçado porque, assim, você pega como é que eram as leis trabalhistas da Coreia do Sul quando ela se tornou desenvolvida. Porque o Brasil estava passando nos anos 20, 30, 40, 50, 60, por esse processo de industrialização, que a Coreia também passou depois. Só que a Coreia passou com leis muito mais frouxas do ponto de vista das relações trabalhistas. E a Coreia se desenvolveu bastante. A gente não só em termos de leis trabalhistas, né, em outras legislações a gente já sempre foi muito burocrático, muito cartorial, vem da nossa herança portuguesa e tal. Mas já naquele período a gente já hiperburocratiza, dificulta, cria relações baseadas no conflito, cria uma tese, que é uma tese básica que a gente tem na Justiça do Trabalho, que é presente tudo que é da hipossuficiência do trabalhador. Então, como o trabalhador é hipossuficiente, o juiz não tem que julgar pelo que é justo, ele tem que balancear essa relação de forças. Então, às vezes ele vai aumentar um pouco, vamos dizer, o resultado o que foi pedido por uma das partes, e isso é efetivamente injusto, isso gera relações contratuais que acabam se basando depois na perfídia. Então, muitos casos que iam parar na justiça trabalhista ao longo da história do Brasil, milhares e milhares de casos, o cara fala, vai lá e testemunha pra mim, fala que o empregador me botava pra fazer hora extra, mesmo não tendo como provar e tal, usa aquela prova testemunhal, o juiz vai dar o despacho mesmo, ganha uma graninha aqui. Isso foi regra. Isso foi regra. Veio a reforma trabalhista lá para 2017 para tentar dirimir isso. Só que o Brasil continua sendo um dos, se não o país com o maior número de litígios trabalhistas no mundo. Não é normal uma coisa dessa. Total. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, um parênteses rápido sobre o que você estava falando sobre a Coreia. Lá, então, é que eu não estudei, então me ajuda. Eles aceitaram por um período que ia ser um pouquinho merda pros trabalhadores. E a gente vai se desenvolver. Foi isso que aconteceu? Foi uma espécie de sacrifício geracional. Na verdade, no mundo todo aconteceu grandes sacrifícios geracionais que permitiram que esses países dessem saltos. E essas gerações viram seus filhos crescerem na vida. Então você pega, por exemplo, a Inglaterra da Revolução Industrial, eu não consigo falar que aquilo era um tratamento digno que foi dado aos trabalhadores, mas várias pessoas saíram do campo, foram trabalhar na cidade, foram trabalhar nas fábricas, havia trabalho infantil naquela época. É um negócio muito... cruza limites do aceitável. Dito isso, a Inglaterra foi se firmando como uma potência industrial, foi a maior potência do mundo naquele período. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, o Japão teve isso, o Brasil em grande medida teve isso no processo de industrialização dele. Só que rapidamente a gente, utilizando como subterfúgio, uma ideia que é correta do tipo, eu quero evitar abusos, e acho que todo mundo quer evitar abusos, ninguém acha que tem que ter, vamos dizer, leis que permitam trabalho infantil ou cargas bizarras de trabalho pra cima das pessoas. Só que você tem que dar
vamos dizer, uma liberdade contratual dentro de um parâmetro que evite absurdos, uma liberdade contratual para que as pessoas possam vender seu trabalho e outras possam contratar seu trabalho. Você tem um mercado mais livre para contratar, para demitir, para abrir uma empresa, já saindo da questão laboral, mas abrir e fechar uma empresa, contratar e demitir uma pessoa, tem que ser uma constante, tem que ser fácil. Abrir e fechar empresas e contratar e demitir pessoas fazem parte do jogo, porque nem todas as empresas dão certo, nem todas as contratações dão certo. Não, aqui fudeu, meu irmão. Eu conheço algumas histórias do cara que faliu, ainda processaram ele até o talo. Então eu falo, assim, parece assim, você falir você é um grande fracassado, escreve loser na tua testa e você morre. Nos Estados Unidos, várias pessoas tentam, a quinta tentativa deu certo, o cara ficou bilionário. E ele não é visto como um problema, pelo contrário, ele é um processo de tentativas. Não existe o trauma em outras nações disso. Mas voltando para essa questão dos sacrifícios geracionais, houve gerações que se sacrificaram do ponto de vista do trabalho e geraram países mais desenvolvidos. E essas gerações fizeram parte também de projetos nacionais que ambicionavam tornar esse país desenvolvido. Então eu vou pegar de Singapura, vou pegar o Japão, pego a China, pego a Coreia do Sul. Eles tiveram muitas coisas em comum. Eu acho que tem uma combinação de uma vontade da liderança política e lideranças esquerda, direita, tá? Em ter um país que se tornasse uma potência. Isso é um caso muito comum na Ásia. Uma geração que colocou o trabalho acima de qualquer coisa e que fez este sacrifício, e aí viu seus filhos entrarem na faculdade, aí viu a economia ficar complexa, seus filhos tiveram uma vida melhor que a deles, e esses filhos usufruíram dos resultados disso. E, em grande medida, o Brasil, ele se burocratizou demais antes de ter conseguido fazer isso. Então, tudo que o Brasil fez foi meio mitigado, foi meio meia bomba. E a gente nunca conseguiu se realizar a ponto de se industrializar plenamente e se tornar um país desenvolvido. Então, o que acontece? O Brasil ficou meio industrializado, e aí ele foi se desindustrializando antes de se industrializar de verdade. E aí ele voltou a ser um país agrário, agora um país de serviço, mas não um baita país de serviço, porque país de serviço... país de primeiro mundo de serviço, tem serviços de alta qualidade porque a mão de obra foi formada. Ou seja, o filho do cara que estava na fábrica ralando fez faculdade, abriu um consultório dentista ou abriu uma empresa prestadora de serviço de alguma coisa. E aí essa economia de serviço com um maior valor agregado fez com que ele não precisasse ficar na fábrica igual o pai. E aí aquela economia ganhando complexidade, ela gerou renda para todo mundo. O Brasil não gerou isso. Então os nossos serviços não têm alta complexidade, a nossa indústria foi quebrando, a gente fica dependendo do uso da terra, da agricultura, que essa sim tem alto valor, vamos dizer, alta tecnologia, a gente investiu, então ela é competitiva globalmente, o que é paradoxal, porque é o setor mais primário, mais antigo de todos. E aí a gente nunca pensou assim, cara, e se eu pensasse sistemicamente? Se eu pensasse sistemicamente, a gente tinha que ter desregulamentado o nosso regime de trabalho. Se fosse um jogo e a gente fosse upar uma habilidade, a gente upou muito uma habilidade de primeiro grau, que é o lance de mexer com terra e tudo mais, né? Nossa, gostei. Né? E ficou upando só ela. Ficou upando e ela. as outras estão meio largadas. A gente é altamente assimétrico. Por isso que é um país que não faz muito sentido, ele é muito confuso. A gente tá aqui em São Paulo, a gente vai lá na Faria Lima, a galera tá discutindo negócios bilionários, um unicórnio, que é uma empresa que é uma startup que vira um unicórnio, ou seja, ela abre valor, ganha bilhões, e aí eu ando 100 quilômetros... Não, 15 quilômetros, 5 quilômetros ali da Faria Lima, eu já tô em Paraisópolis, eu tô numa favela muito pobre, com um modelo econômico arcaico, com presença do crime organizado. Se eu vou lá pro Nordeste, tem cidades que não tem economia nenhuma. Aí eu vou pra Goiás, tem um agro altamente mecanizado. É um país assimétrico. Muito assimétrico. É um país muito assimétrico. E não dá pra dar certo sendo tão assimétrico. E aí essa assimetria vai acontecer em várias áreas do Brasil. Por isso que a gente aceita essa